Então vamos lá. Primeiro, queria começar me apresentando, né? Meu nome é Luciana Viana e assim, eu queria falar um pouquinho também como que eu conheci as terapias, né? As terapias da vida. Ainda atleta, né? Jogava nas seleções do DF, né? E aí uma vez eu lesionei a coxa, né? O músculo estendeu e aí eu fui tratar com acupuntura, né? Então, desde muito nova eu gostei sempre das terapias naturais, evitava de todas as formas tomar medicamento, né? Enfim, né? Já tinha essa pegada, né? Vamos dizer assim. E aí na faculdade eu teve uma matéria chamada massagem desportiva, né? Foi meu primeiro contato assim com a terapia, né, com a massagem, né? E aí foram 6 meses, né? Era um curso da educação física, né? Lá na UNB e foi muito legal. Era um cubano que dava aula e foi muito legal, assim. O curso foi maravilhoso. Se eu tivesse até seguido, né? Mas enfim, eu acho que não era a hora ainda, né? E aí em 2015 eu tive um problema de saúde, né? 2015, e aí eu fui realmente empurrada para as terapias, que eu acho que era o meu caminho mesmo. Aí eu conheci o Reiki, aí o nível um, né? Comecei ele com o nível um, aí fiz o 2, fiz o 3 e me apaixonei pelo Reiki, né? Sou completamente apaixonada pelo Reiki, o Reiki é maravilhoso. E aí já me bateu aquela vontade, né, de mergulhar na acupuntura que eu conhecia como paciente, né? E aí foi quando eu mergulhei na medicina tradicional chinesa, que na verdade eu procurava o curso de acupuntura. Lá eu descobri que era medicina tradicional chinesa, né? Ou medicina chinesa, né? E que as pessoas conhecem como acupuntura, né? E aí foi meu primeiro contato aí com o mundo chinês, né? Vamos dizer assim, com essa cultura maravilhosa que é a cultura chinesa. E aí desde então eu assim mudei recentemente para cá, para Fortaleza, né? Onde eu moro agora, resido, mas morei minha vida toda em Brasília, né? Sou brasiliense e estou trabalhando somente com a medicina tradicional chinesa, né? E aí eu tenho minha clínica, que eu comecei lá em Brasília ainda, né? É, e é os Santas Agulhas, né? E, e aí vim para cá com mais força ainda para essa missão que é o Santas Agulhas. E a missão do Santas Agulhas, a primeira missão do Santas Agulhas é com relação à educação, com essa questão da educação para a cultura oriental, né, principalmente chinesa, a educação para a saúde, a educação para o bem-estar, né? E aí a gente também tem, claro, uma outra pegada que é tratar com terapias naturais, óbvio, né? Que a nossa missão na Terra essa, tratar de forma natural, sem precisar de medicamentos, enfim, de forma natural. É, qual o objetivo dessa semana que a gente vai ter hoje, quinta-feira, né? Na verdade, eu dividi em 2 dias, é um conteúdo bem denso, né? A gente vai ver de forma até certo ponto superficial, mas é um abre-portas, vamos dizer assim. É um abrir a porta e vou entrar no mundo da China, né? Para quem de repente nunca teve contato com esse conhecimento chinês, então vou abrir a porta e vou conhecer. É um caminho, é uma jornada, vamos dizer assim, né? Então, o objetivo da semana é esse. Primeiro, o entendimento do pensamento chinês, né? E, claro, falar sobre o Yin e o Yang, né? Porque o Yin e o Yang está em tudo que existe. O universo é Yin e Yang, o dia, né? Que eu falo o dia sol e a noite, né? É Yin e Yang, né? O dia, o sol
é Yang e a noite é Yin, né? Então, é uma forma de demonstrar o Yin e o Yang. Não está em tudo, está no universo, né? Está nas estações, está em nós. Nós somos Yin e Yang, né? As plantas são Yin e Yang, os animais, né? Enfim, tudo é Yin e Yang, né? E o corpo humano é um exemplo perfeito do funcionamento de Yin e Yang. Tanto que a medicina, e aí eu vou falar assim, esse é o segundo objetivo da semana, né? A gente conhecer também, claro, o Yin e o Yang, né? E o terceiro aí seria entender que o Yin e o Yang, ele é base para várias outras artes da cultura chinesa. Por exemplo, a medicina tradicional chinesa. Né? A base da medicina tradicional chinesa é o Yin e o Yang. Claro, tem outras teorias também, como os cinco elementos, enfim, né? Tem outras teorias, mas o Yin e o Yang é a teoria principal e a mais importante. O Tai Chi Chuan, né? É todo embasado no Yin e no Yang. Para quem não conhece, o Tai Chi Chuan é uma arte marcial interna, né? Se resumindo. E o Kung Fu também, né? É uma outra arte. É uma arte marcial, só que ela é um pouco mais externa, vamos dizer assim. E aí tem outras coisas, como alquimia, astrologia, tudo isso chinesa, né, pessoal? O Yin e o Yang, então, é base para tudo isso que eu falei, certo? Então, para a gente entender aí, nesses dias que a gente vai estar aí. Opa, aí, estão chegando mais pessoas. Seja bem-vinda, tia Lúcia, Ellen. A Roseli é minha prima mesmo, né? Tá aí. Com certeza. Opa, aí, ó. Família reunida, adoro. Olha, gente. Maravilha, ó. Coraçãozinho de vocês. E aí, agora, eu quero. Claro, vou fazer eu dei só uma introdução aí. Eu quero falar só uns 25 minutos no máximo, depois eu abro para vocês perguntarem, tá bom? Eu vou compartilhar uma tela aí com vocês, tá? Só um minutinho. Já vai dar certo. Bora, Juquinho, dá aqui. Esse Zoom é todo em inglês, né? Aí, Ó, me dá a bolinha. Me dá a bola. vocês estão vendo aí? Deixa eu ver. Ah, não, acho que agora apareceu, né? Sim, agora sim. Maravilha. Olha aí, ó. Semana importante, Vai gente. trazer pra mim. Vai. Caminho. Caminho, o tal, né? Nosso caminho. A gente aprende isso e acaba alterando o nosso caminho. Eu posso falar por mim que meu caminho foi Aqui, ó. alterado pela medicina tradicional chinesa, por todas as terapias que eu aprendi, mas em especial a cultura chinesa e principalmente a medicina tradicional chinesa, são Aqui, conhecimentos ó. Pega lá a bolinha. valiosíssimos. Tem alguém que Pega lá a bolinha. puder desligar. E aí o Tao, né? A gente vai falar do Tao essa aula, vou falar, né? Yin e Yang na prática, né? Só para vocês entenderem, a gente vai falar sobre assuntos hoje, a gente não vai entrar especificamente no Yin e no Yang, porque seria uma largada, vamos dizer assim, entendeu? Porque o Dá, Pedro, ideal, dá. vamos dizer assim, que o Yin e o Yang é algo complexo, é como se fosse uma casa. Nessa casa tem o piso, né? E o piso talvez seria o taoísmo, ou seja, filosofia, né? Filosofia taoísta. O Yin e o Yang está dentro do taoísmo enfim, é isso. A gente vai falar de Yin e Yang, não diretamente em Yin e Yang, mas vamos falar. A gente vai falar do pensamento ocidental em diferença com o pensamento oriental, né? O Tao, que é o objeto de adoração, de entendimento do taoísmo, que é a principal corrente filosófica, né, chinesa. Tem outras correntes? Tem. Budismo, tem o confucionismo, né?
O Zen Budismo, por exemplo, eles pegam esse conteúdo do Yin do Yang, né? Do Tao, né? Vamos dizer, o Tao, especificamente. E a gente vai iniciar o I Ching também. É interessante vocês. De repente, eu posso até jogar para vocês um I Ching aí, ó, quem sabe? Ele é usado como oráculo também, né? Então, dá para. Se tiver alguma questão muito forte na sua vida que está precisando de uma decisão, né, a gente pode jogar o I Ching que ele responde. Tá bom? Então, o conteúdo da aula de hoje. Vou tentar não enrolar muito, tá? Então, para a gente poder entender o pensamento oriental, chinês, a gente primeiro precisa entender o nosso, que é diferente, não é melhor nem é pior, tá, pessoal? Não tem julgamento. É só uma questão de ser diferente. Então, para a gente entender o mundo oriental, a gente precisa ter esse balanço aí, né? Então, o pensamento ocidental, ele surge na Grécia Antiga, né? Tem forte influência da Grécia Antiga, e ele é baseado no... Ele é mais analítico, né? O pensamento ocidental, ele é mais analítico, ou seja, ele tem categorias, ele analisa mais os detalhes, um pedaço, outro pedaço, e aqui e ali. A gente vai entender aí o que significa esse pensamento mais analítico, mais positivo, né? É um pensamento que destaca o objeto do todo e seu contexto, foca nos atributos do objeto e em suas categorias. Busca-se regras gerais para as categorias e vale-se delas para explicar e fazer predições sobre o comportamento do objeto. Evita-se a contradição e o pensamento e o tempo são lineares. Só para dar um exemplo do que seria essa questão, assim, vou comparar, querendo nós, medicinas, né, que é uma coisa que eu tenho um pouquinho mais de contato, né? Então, a medicina, como é que funciona aqui para nós? Aí você vai no cardiologista, ou você vai no laringologista, ou você vai no psiquiatra, né? Cara, aí tem o clínico geral, né, e tal, mas para a gente entender como funciona o conhecimento para a gente, ele é todo categorizado, a gente gosta de organizar as coisas. Isso aqui é nessa gaveta, isso aqui na outra gaveta, isso aqui na outra gaveta, né? Então, o clínico, por exemplo, não se mete no que o cardiologista falou, entendeu? Então, cada um no seu quadrado, né? Vamos dizer assim. Já para o pensamento oriental, né? Da onde que surge esse pensamento oriental? Na China antiga. E olha, gente, a China, ela é muito antiga. Bota antiga aí, viu? Nossa Senhora. Só o imperador amarelo, né? Vamos dizer assim, que é uma lenda. Eles gostam muito dessa coisa da lenda, do místico, dos símbolos e tal, né? Então, assim, o imperador amarelo, né? Inclusive é o que dizem que criou a medicina tradicional chinesa, né? Só aí tem 5.000 anos. 5.000 anos. Ou seja, né? 3.000 anos antes de Cristo. Cara, é tempo pra caramba. Ou seja, é uma cultura muito antiga. Então, o pensamento deles é mais holístico. O que seria o holístico? Completo, se olha o todo, né? Então, o pensamento orientado para o contexto, para enxergar as coisas como um todo. As predições são feitas por meio da observação e correlação dos objetos. Daí uma coisa que os chineses são muito sábios, né? Eles observam, desde sempre, né? Eles observavam a natureza, sempre observavam muito a natureza, né? O Yin e o Yang, por exemplo, é uma teoria que, que vem dessa observação, né? O conhecimento é principalmente fundamentado empiricamente, onde a ênfase está na mudança. Aqui reconhece-se a necessidade de vários pontos de vista e da busca de um caminho do meio, eles falam muito desse caminho do meio, para o entendimento. O pensamento é cíclico,
os ciclos são a expressão temporal do princípio eterno. Então, assim, tem duas palavras aí importantes, né? Mudança, o próprio I Ching, né? Que é um livro clássico do chinês, talvez o livro mais clássico chinês. O nome é I Ching porque é o livro das mutações, né? O da mudança. E o cíclico, né? Tudo na natureza é cíclico, nós somos cíclicos. O dia é cíclico, as estações são cíclicas, né? Começa, termina e começa de novo, e assim vai. Não, me dá aqui. Me dá aqui. E aí, a gente precisa falar, né? Esse símbolozinho que vocês estão vendo no canto aqui, o nome dele é Taiji. Muitas pessoas olham isso aqui e falam Yin e Yang. É Yin e Yang. Na verdade, que é o preto é o Yin e o branco é o Yang. Então, a gente vai falar sobre o Tao. O que seria o Tao, né? Que é o que busca o taoísmo, né? Que é a base filosófica aí do pensamento chinês. Vou falar aqui, a gente vai começar falando do ideograma do Tao, né? Tudo no mundo oriental, chinês, japonês, qualquer mundo oriental possível. É muito complicado para a gente trazer para a cultura ocidental justamente por conta da tradução, né? Então, depende da tradução. Eles todos são desenhos, né? E aí mas é rico também por isso, porque nunca significa uma coisa só, né? Sempre tem um significado maior. Então, eu dividi o ideograma em dois. Ele tem dois desenhos. Tem esse primeiro desenho, que significa caminhar, e aí pode ter mais significado também, o caminho, né? E a pessoa, né? Ou você mesmo, né? Si próprio aqui. Que a pessoa, né? Que está caminhando. A pessoa que está caminhando, que está no caminho, né? Então, o ideograma em si seria isso aqui, esse de baixo, que é a junção, né? A junção desses dois. Então, o tal, ele pode tanto significar o caminho que você está indo, ou caminhar, o ato de caminhar, né? O ato de caminhar. E sim, o caminho como um todo, né? E a pessoa, obviamente, que está fazendo essa caminhada, tá? Vou dar um exemplo só para a gente entender. Imagina que você está indo para uma cachoeira. Vai ter uma trilha para ir nessa cachoeira, certo? Uma trilha que geralmente, né, você vai ver ali o espaço na mata, né? Imagina se essa trilha fica aí uns 5 anos sem passar ninguém. O que vai acontecer com essa trilha? Ela vai sumir, tá? Então, é um tripé, vamos dizer assim, né? É o caminho, a pessoa que caminha e o caminhar, né? É um tripé que um depende do outro. É, Deu para entender, né? Tranquilo. Então, vamos seguindo. E aí eu vou trazer algumas frases de um outro livro muito. Esse livro ele é o segundo livro mais traduzido no mundo. Ele só perde para a Bíblia. É o Tao Te Ching, de Lao Tzu. Ou seja, o livro do caminho e da verdade. Esse é uma das traduções. E tem outras traduções como o caminho do sentido e da vida, né? Mas normalmente a gente conhece como o caminho da verdade e da virtude. Vamos lá. Lao Tzu foi
só para a gente entender, né, quem foi também o Lao Tzu. Ele é um filósofo chinês que inaugurou, na verdade, o taoísmo clássico. Mas o taoísmo é muito mais antigo do que o próprio Lao Tzu, né? Do que quando ele começou o taoísmo, tá? Mas ele é considerado o pai do taoísmo, mas o taoísmo clássico. Mas antes do taoísmo, quer dizer, um pouquinho antes, ele já existia. Por exemplo, o I Ching é muito mais antigo do que o Lao Tzu e tem princípios taoístas, tá? O caminho que pode ser seguido não é o caminho perfeito. O nome que pode ser dito não é o nome eterno. No princípio está o que não tem nome. O que tem nome é a mãe de todas as coisas. Então ele fala aí de um caminho, né? E ele deixa claro que o tal é algo inatingível, mas na verdade ele trata do tal, mas ele mesmo fala que o tal é inatingível. Ele é eterno, não tem como você escutar, você não tem como tocar, ele, né? É algo acima da nossa compreensão, entendeu? Eu peguei outra frase, bem interessante. O céu e a terra são imperecíveis. Se são imperecíveis, é porque não dão vida a si mesmos. E assim sendo, tem longa duração. Por isso, o sábio coloca-se em último lugar e chega na frente de todos. Quando esquece suas finalidades egoístas, conquista a perfeição que nunca buscou. Outra coisa que ele fala, que o livro trata muito, é justamente, claro, sobre o céu e a terra, né? Mas sobre o sábio, né? Sobre essa pessoa que muitas vezes tem um conhecimento acima das outras pessoas. Não só conhecimento, na verdade, mais sabedoria mesmo, né? E o taoísmo fala muito dessa sabedoria do dia a dia, da prática, né? Você colocar em prática o que você sabe, né? A própria religião do taoísmo fala muito isso, colocar em prática o que você aprende, né? E claro que o dia a dia é o lugar ideal para você colocar em prática tudo isso. Mais uma, aquele que conhece os homens é inteligente. Aquele que conhece a si mesmo é iluminado. Aquele que vence os homens é forte. Aquele que vence a si mesmo é realmente poderoso. Aquele que está satisfeito com o que tem é rico. Aquele que age com energia tem vontade firme. Aquele que não falha nos requisitos da sua posição continua. Aquele que morre e todavia não perece atinge a imortalidade. Então, é algo que permeia muito, né, toda a cultura chinesa, essa questão da ética, da moral, né? Eles falam o tempo todo, muito, muito mesmo sobre isso, como levar uma vida com retidão, né? É muito, muito interessante, é muito rica, né, nesse aspecto também. Aqui, a gente falou sobre o tal, o que ele significa, né? É, e aí começamos a falar, ler alguns trechos do Tao Te Ching, né? Que é o segundo livro mais traduzido no mundo, né? Só perde para a Bíblia. É um livro extremamente importante para o pensamento chinês, né? E inaugura aí o taoísmo clássico, né? O taoísmo é mais antigo do que o Tao Te Ching, né? Tanto que o I Ching, por exemplo, é mais antigo do que o Tao Te Ching. E quem escreveu ele foi Lao Tzu. E esse Chuang Tzu, ele é o discípulo do Lao Tzu. E a gente estava lendo aqui, né? Esse pedaço, né? Vou ler aqui de novo. Quando a vida era plena, não existia história. Na época em que a vida na Terra era plena, ninguém dava nenhuma atenção aos homens dignos, nem selecionava os homens capazes.
Os soberanos eram apenas os galhos mais altos das árvores, e o povo era como servos na floresta. Eram honestos e corretos, sem imaginar que estavam cumprindo com o seu dever. Amavam-se mutuamente e não sabiam que isso se chamava amor ao próximo. Não enganavam a ninguém, no entanto, não sabiam ser homens de confiança. Podia-se contar com eles, ignoravam que isso fosse a boa-fé. Viviam juntos, livremente, dando e recebendo, e não sabiam que eram homens de bom coração. Por esse motivo, seus feitos não foram narrados, não se constituíram em história. Tem um tema muito forte na cultura chinesa, né? Quer dizer, vários temas, na verdade, mas essa questão dos preceitos morais, éticos, você vê muito forte nos livros, né, dele, tanto o Tao Te Ching quanto o I Ching, né? No próprio confucionismo também tem essa raiz assim de deles serem muito fiéis, né, à moral, à ética, à virtude, tudo isso, né? Então acaba permeando aí por essa questão. E aí agora eu vou falar sobre o I Ching. Acho que é uma coisa muito interessante, né, Brice, para você, que o I Ching talvez seja um dos livros mais antigos do mundo, se não for o mais antigo do mundo. É, e ele é um livro que permeia o pensamento chinês, a cultura chinesa, né? Assim, é difícil você não falar dele e separar ele, porque tá bem forte, assim. Confúcio é um dos autores do I Ching, né? Na verdade, o último autor, né? São quatro autores, ele é o quarto, e os historiadores falam que a versão que ele deixou é a que a gente conhece hoje, né? Vamos dizer assim, o livro que a gente conhece hoje. Então vamos lá. Hoje eu vou dar só uma iniciada e na quinta-feira eu vou falar um pouquinho mais do I Ching e falar do Yin e do Yang, propriamente dito. Por que eu preciso falar do I Ching? Porque o Yin e o Yang saiu de dentro deste livro, né? Então, o livro das mutações, né? O Ai significa mutações, mudança, né? E o Xing, né? Que foi acrescentado depois. Antes era só o Ai, né? O I. Eu posso falar I Xing? Pode. É que a gente fala Ai, né? Ai Xing é mais próximo da nossa língua, né? O I Xing também tá certo. O livro das mutações. Aí, no fundo, inclusive, é uma das moedas que eles jogam, né? O Aixim, tá? Esse desenho do fundo aí. Então, vamos para o ideograma, né? A gente precisa aprender através do ideograma. Lá no Tal foi a mesma coisa. A gente viu o ideograma e agora a gente precisa ver o ideograma de novo. Por quê? Porque a língua chinesa é assim, né? O mandarim é assim, né? Então, é legal da gente ver. E nunca vai ter um significado só, um desenho, né? Nunca vai ter um significado só. Às vezes são vários significados. E aí não seria diferente, né? Então, o primeiro desenho, né, que a gente colocou aí é o I, né? O significado do I, ou AI. Significa mudança ou mutação. Isso aí a gente já sabe, né? Para alguns autores, o ideograma teria surgido do desenho de um camaleão. E aí, se você reparar bem no desenho, essa bolotinha parece a cabeça, né? Seria a cabeça do camaleão. E aí o restante, o corpo, as patas, né? E outros, né? Seriam a composição do Sol e da Lua, tá? Então, essa alternância de Sol, Lua, né? O dia e noite, né? Já seria uma demonstração da mudança.
dessa mutação que acontece sempre, ciclicamente. E o outro ideograma, que é o Xing, né? Seria o Xing, o Jing. Na verdade, o correto seria o Jing, né? Mas para ficar um pouco mais próximo da nossa linguagem, a gente fala Xing, né? Traz o Xing, né? A tradução seria de clássico ou livro, a mesma coisa, clássico ou livro, tá? Sobreposição de fio de seda e trilha designa um texto de valor excepcional e reconhecido como um tesouro de sabedoria. Tesouro de sabedoria, né? Ou seja, a seda aí talvez representa a questão do valor, né? Vamos dizer assim, o valor excepcional, né? E um tesouro de sabedoria. E realmente o I Ching é um tesouro de sabedoria. Inclusive, ele é usado de duas formas, né? Ele é um livro de sabedoria. Um livro de sabedoria. Se você um dia pegar o I Ching e for ler, você vai ver que só tem ensinamentos de sabedoria, de conselhos, de, sabe, assim, é muito interessante, né? Cautela, cautela, infortúnio, boa sorte, né? Então, é muito rico. Para você entender o mundo chinês, o I Ching é um livro que não pode faltar na sua prateleira. Você lê ele, você vai entender o mundo chinês um pouco mais. Então, falando um pouquinho sobre as mutações, né, em específico, o que hoje conhecemos com o nome de I Ching, o livro das mutações, surgiu no período anterior à dinastia Zhou. Ou seja, galera, antigo, hein? 1150, 249 antes de Cristo. Com figuras lineares, compostas de linhas inteiras e linhas interrompidas, superpostas em conjuntos de três, que para o mundo ocidental ficou conhecido como trigrama, e 6 linhas hexagramas, chamados Hua, signo. Certo? Então, linhas inteiras é linha Yang, linhas interrompidas é linha Yin. A gente vai falar sobre isso. Aí tem os trigramas, e a partir dos trigramas cria-se os hexagramas. Só que antes do trigrama, tá, pessoal, tem outras coisas, tá? O Yin e o Yang é outra coisa. O Ji, que é o vazio primordial, é início de tudo. O Taiji, que tem a união do Yin e do Yang, seria a próxima criação, vamos dizer assim. E aí teria vamos dizer, aí separado o Yin e o Yang, né? E aí, a partir do Yin e do Yang, junta-se duas linhas e tem os quatro símbolos. Quatro símbolos. Aí, depois dos quatro símbolos, é que se formam os trigramas. E os trigramas sobrepostos formam os hexagramas. E o I Ching é formado por 64 hexagramas, né? Cada um representando, vamos dizer assim, o universo na sua individualidade, certo? Então, 64 hexagramas, eles representam tudo que existe no universo. A tradição chinesa atribui a Fuxi o ser mítico em que teve origem todo o mundo chinês, a criação dos quatro. Sem dúvida, a mutação é o fator central da visão de mundo que se consolida na China. Não há o que mude, não há quem mude, pois só há o mudar. Mudar é uma regra, né, imutável, vamos dizer assim. Mutação e não mutação. Atividade e repouso. Movimento e inércia, ascensão e declínio. Tendências opostas e complementares, aspectos de um só todo, o conceito de I.
Então, Yin e Yang não tá aí, eu não falei de Yin e Yang, aí, ó, movimento e inércia, movimento, Yang, inércia, Yin. Então, tudo que a gente pensar no mundo, no universo, é Yin e Yang. E aí, eu não vou tratar aqui, né, porque também não ia dar tempo, eu tive que enxugar muito conteúdo aí. O I Ching pode ser usado como oráculo, né? Ele era muito usado, principalmente pelos cargos, pelas pessoas de cargo público, né? Assim, o imperador, o ministro, enfim, eles usavam para tomar as decisões. Às vezes até em batalha também era usado para, né, tomar alguma decisão. E aí eu queria mostrar para vocês o I Ching original. Olha só, ele era um sistema de imagens simbólicas, depois foram acrescidos textos. Então, o livro, pessoal, era isso aí, ó. Quando ele surgiu na época de Puxi, era assim o livro. E eles entendiam tudo isso aí. Me fala, é muita sabedoria para entender isso aí, né? Porque eles já têm o hábito, né? Assim, de ter isso aí, né? Então, aqui está os 64 hexagramas, tá? Que são a representação de tudo o que há no universo, de todos os ciclos do universo, de cada movimento, de tudo que acontece. Oi, Regina, seja bem-vinda. Eu vi que você entrou aí, mas eu não tive um espaçozinho aqui para te dar as boas-vindas, viu? Seja bem-vinda. A gente já está meio que já no fim, já, viu? Mas eu vou disponibilizar essa aula lá no YouTube, depois vocês dão uma olhada. É bem interessante, tá? Assim, a gente não tem nem como aprofundar muito, né? Mas fica aí a dica. Eu trouxe uma sugestão para vocês assistirem. No YouTube você acha Retratos de Fé, é um documentário. Ele é feito pela TV, não sei se é TV Cultura, é uma TV muito interessante, muito legal mesmo esse Retratos de Fé, é bem legal. Eu coloquei aqui, mas, enfim, né? Não sei como é que eu vou fazer para você. Eu vou compartilhar lá no grupo, tá? E aí eu vou deixar um convite, né, para vocês. Eu vou abrir um. Abrir não, né? Eu já produzi todo o curso, né? O curso é Yin Yang na prática e ele tem como propósito oferecer aos seus alunos uma ferramenta de autoconhecimento, de mais equilíbrio e de mais conhecimento acerca do pensamento oriental, em especial a cultura chinesa. O curso iniciará em 30 de outubro agora, tá? E tem 370 minutos em 21 aulas. Você terá a teoria dos 5 movimentos como bônus e as ervas brasileiras aplicadas ao yin. Terá acesso irrestrito durante um ano e poderá fazer no seu ritmo. O aluno terá garantia total de 7 meses. As inscrições serão abertas em 20 de outubro e irão até o dia 29. E para fazer a sua inscrição, continue no grupo de WhatsApp ou procure no Instagram. Aí eu vou colocar lá no grupo é, tudo isso, tá? Vou colocar a aula, vou colocar o link para o grupo, para o curso também, tá? Não se preocupem, não. E é isso, obrigada pela participação. Xê, xê.